Você sabe como enfrentar crises familiares, passar por doenças físicas, tratar as doenças psicológicas, superar perdas materiais? Essas respostas você terá até o final desta videoaula. Fica com a gente até o final. Esta é a lição 4, o drama de Jó, lição bíblica CPAD, a fragilidade humana e a soberania divina. Comentário do pastor José Gonçalves. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação aqui no canal e também pelas vossas orações. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, deixe aí nos comentários um amém, um glória a Deus. Esta ação permite que você também leve a palavra do Senhor, porque desta forma o YouTube mesmo sugere este vídeo a outras pessoas. Assista umas 3 vezes para que você aprenda bem o conteúdo da lição. O nosso texto áureo está em Jó 1 e 21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito é o nome do Senhor. A nossa verdade prática a respeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Leitura bíblica em classe, Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22. Havia um homem na terra de Deus, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora leremos Jó capítulo 2, versículos 6 ao 8. É disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, palpa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza.
Aprenderemos nesta lição a respeito do sofrimento e como deve ser o comportamento do cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um exemplo para nós a respeito do sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em São João, capítulo 16 e versículo 33: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida de Jó virou um verdadeiro drama. Drama é uma expressão usada para designar uma situação comovente que envolve sofrimento ou aflição. Jó era o homem mais rico e admirado do Oriente. No seu tempo, agora ele passou a ser pobre e desprezado. E ainda mais, os seus amigos passaram a vê-lo como um pecador revoltado e arrogante. Tudo na sua vida veio a ser pó e cinza, ou seja, nada vezes nada. Foi o seu fim. No Novo Testamento, nos Evangelhos e nas Epístolas e livro do Apocalipse, nós, a Igreja de Cristo, somos alertados a respeito das lutas, provações e dificuldades que estamos sujeitos a passar. O próprio Senhor Jesus Cristo nos conforta em São João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A tragédia de natureza econômica, o sucesso de Jó na esfera comercial. Jó capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Assim Jó era considerado o maior de todo no Oriente. Tinha grande quantidade de animais, muitos servos trabalhavam para ele. Portanto, era um grande fazendeiro e suas 7.000 ovelhas garantiam carne, vestes, leite e lã, os 3.000 camelos, que são considerados navios do deserto, pois andam muitos quilômetros sem precisar de água, transportavam toda a sua mercadoria. As 500 juntas de bois equivaliam a 1.000 tratores para arar a terra, e as 500 jumentas equivaliam a 500 caminhões para transportar cargas. Portanto, Jó se equiparava aos grandes empresários de hoje. O sucesso de Jó na esfera do campo. Jó, como um fazendeiro de sucesso, possuía grande extensão de terra. Portanto, não era nômade, ou seja, alguém que precisa mudar de terra quando acabava o alimento, a caça e a pesca. Portanto, Jó era um empreendedor autossuficiente, pois produzia tudo o que precisava. O ataque do diabo a Jó na esfera comercial. Satanás destrói e prejudica a sua vida financeira repentinamente. Foi-lhe tomado os animais, seus servos foram mortos. Jó foi à falência em pouco tempo. O ataque do diabo na esfera do campo. A sua produção de carne, lã e leite, plantações foram destruídas. Escreveu-nos o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 14. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o estar abatido e sei também ter abundância de toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Nesses versículos, o apóstolo Paulo revela que ele também passava por lutas e provas e agradecia aos irmãos filipenses que o haviam ajudado. Portanto, meus queridos irmãos, enquanto vivermos neste mundo, precisamos aprender a buscar a Deus em todo o tempo, para termos graça nos tempos de aflições. Procure orar e ajudar os nossos irmãos que passam por dificuldades. O sofrimento de Jó era físico porque teve enfermidades, era social pois seus amigos os censuravam e as crianças zombavam em sua cara, era emocional pois lhe abateu a tristeza e a solidão e o desamparo, e espiritual pois não conseguia entender porque estava passando por tudo aquilo. Deus ficou em silêncio, sem responder-lhe palavra alguma. Escreveu o sábio em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. O mundo em que vivemos é cheio de altos e baixos. Às vezes estamos na bênção e nadando de braçada. Às vezes estamos a enfrentar lutas e provas e adversidades. Tudo que acontece ao não crente, aquele que não serve a Deus, pode acontecer também ao crente que busca a Deus.
A diferença é que aquele que não busca Deus e vive nos seus delitos e pecados, chegando o tempo de angústia e dificuldades, não tem a quem recorrer, orar e buscar. Escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo a seguir: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Tragédia de natureza familiar. Quanto aos filhos de Jó? Segundo o site Meio Ambiente Cultura Mix, uma tempestade de poeira ou tempestade de areia é um fenômeno meteorológico comum em zonas áridas e semiáridas. Surgem quando uma frente de rajada ou vento forte sobre outra de areia solta e sujeira de superfície seca. As partículas são transportadas por suspensão, processo que se move de um local do solo e deposita em outro. O pó, mas não areia, pode ser levantado tão alto quanto 20 mil pés ou 6 metros de altura, pois foi o que aconteceu aos filhos de Jó. Num dia, o vento do deserto derrubou as colunas da casa, e os 7 filhos e 3 filhas foram soterrados e mortos. Quanto à esposa de Jó, ela no seu desvario profere esta frase chocante e terrível, que revela o seu estado psicológico e espiritual diante de tantas tragédias que aconteciam ininterruptamente. Está escrito em Jó capítulo 2, de versículo 9 ao 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Alguns, procurando suavizar o sentido da frase, dando um tom mais agradável, a interpretam dessa maneira: você continua assim com a sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar, por isso aceite a morte. Outros forçam o texto bíblico e interpretam que a mulher o mandava louvar a Deus e depois morrer em paz. Mas Jó disse que ela falava como uma louca, então a frase não pode ser entendida assim. O fato do forte vento tem alguns significados para nós. O forte vento que abateu a família de Jó pode ser entendido como problemas na vida, dificuldades, aflições que acontecem na vida de todos nós. E algumas famílias são atacadas por tufões, furacões, drogas, violência, perdas, divórcio, enfermidades e dívidas. Há necessidade aí de buscar orientação, conforto, esperança na Bíblia Sagrada ou na mensagem e pregação da palavra de Deus. É preciso orar intensamente, até mesmo com jejuns, para que haja uma intervenção divina da parte de Deus. Assim o escreveu o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. A tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Quando perdeu os servos, Jó não blasfemou contra Deus e envergonhou a Satanás. Quando perdeu os animais, Jó não blasfemou contra Deus e envergonhou a Satanás. Quando perdeu os filhos, Jó não blasfemou contra Deus e envergonhou a Satanás. Quando a mulher lhe sugeriu amaldiçoar a Deus e morrer, Jó não amaldiçoou a Deus e envergonhou novamente a Satanás. Então o diabo caluniador, o inimigo de Deus e dos homens, mais conhecido no linguajar popular como tinhoso e encardido, propôs outra estratégia, escrita no verso a seguir, Jó capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. A saúde física de Jó. Jó foi ferido da planta dos pés ao alto da cabeça. O pastor Claudinor de Andrade escreveu na revista CPAD do primeiro trimestre de 2003, lição 3, página 16. A etiologia, isto é, a ciência que estuda as causas da doença, não pode ser ainda determinada com precisão, porém alguém sugeriu que poderia ser uma elefantíase, uma hipertrofia da pele e do tecido subcutâneo, obstruindo a circulação linfática devido à forte infecção, e que também há quem ache que possa ser
pode ser uma lepra em estágio avançado pelo fato do patriarca se coçar com um caco de telhas, pois possivelmente seu corpo estava inchado e coberto de uma crosta supurante, ou seja, feridas com pus. Por isso coçava-se com telhas e sentou-se nas cinzas. Era uma prática quando naquele tempo as pessoas estavam de luto ou extremamente tristes por acontecimentos tristes e à espera da morte. Iam parar no monte de cinzas onde estavam os inválidos e dementes entre os cães, insetos, aves de rapina. A saúde mental de Jó. Tem gente que faz confusão e entende esse fato de forma errada, pensando que pessoas afetadas da saúde mental são sempre endemoniadas. Leiamos o que o patriarca Jó revela do seu estado espiritual e psicológico, em Jó capítulo 3, do versículo 1 ao 13. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, contamine-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia, espantem, a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite suave, música não entre nela. Amaldiçoem-no aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não seja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos da canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Quantos de nós cristãos já não tivemos esse pensamento de que não estar vivo ou não ter nascido era melhor? Jó passou pelo sofrimento psicológico. Jó não estava endemoniado, mas devido ao drama que passava, sua saúde mental foi afetada. O diabo pode se aproveitar da fragilidade, baixa vigilância e confusão mental de alguém e assim ocorrer uma possessão maligna ou opressão maligna. Mas nem toda doença psiquiátrica ou psicológica é de origem demoníaca. O tratamento é oração, jejum, louvor, meditação bíblica e de toda a família pelo afetado. E também consulta aos profissionais que tratam disso, os psicólogos, psiquiatras e analistas. Portanto, ser humano não é super-homem e nem mulher maravilha. O sofrimento do mundo é a causa da desobediência da humanidade diante de Deus. Deus planejou um mundo de bênção, porém nós, habitantes do mundo, escolhemos viver no pecado e praticar o que é errado. Por isso as calamidades e as catástrofes se abatem sobre os viventes da terra. Assim escreveu o profeta Jeremias em Lamentações capítulo 13, versículo 3 e 30. E 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados, mas há uma promessa de salvação para os que crerem no Senhor de Jesus. Haverá o arrebatamento da igreja, e a nova Jerusalém, não haverá mais choro, morte e dor. Apocalipse 21, em versículos 4 e 5. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Nesta lição vimos o sofrimento de Jó e aprendemos que também estamos sujeitos a isso. Somente uma pessoa de fé, esperança e amor a Deus poderá passar pelos males da vida e permanecer firme em Deus. Deus é o nosso socorro, sempre presente na angústia. Também aprendemos que Satanás procura sempre destruir as pessoas em todos os sentidos, para que as pessoas percam a salvação. E vimos que Jó, como modelo de fé e convicção para todos nós, permaneceu de pé. Assim escreveu o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, seu discípulo, em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 a 8, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a
todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Glória a Deus por terminarmos mais esta lição, pela sua palavra que permanece para sempre. Assista mais 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Deixe aí nos comentários um amém, um aleluia, um glória a Deus. Dessa forma o YouTube oferecerá esta aula a outras pessoas. Com esta pequena ação, você estará pregando a palavra de Deus junto conosco. A próxima lição é de número 5, o lamento de Jó. Aprenderemos que o sofrimento nos leva à angústia extrema, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, hoje e sempre.